Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de um barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Caindo, porém, o sol a queimou, e porque não secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo mundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti. Acrescenta-nos a Tua graça nesta noite, revelando-nos os mistérios da Tua palavra. Que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para entender a Tua palavra. Que o Senhor venha falar profundamente, glorificando tão somente o Teu nome, edificando a Tua igreja, Pai, para que esta palavra de fato tenha um efeito transformador em nossas vidas. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, qual é a função principal da UMP? Qual é a função principal da sua vida no reino de Deus? Por que você acha que Deus te salvou e te chamou? Nós temos que, para entender isso, olhar um pouco do contexto onde Jesus seleciona os seus discípulos. E a Bíblia diz, quando Ele convida os seus discípulos, a Bíblia diz que discípulos para estarem junto dEle. E também, consequentemente, para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Mas o principal motivo é para estar junto dEle. Deus chamou vocês para estar junto de Cristo, para ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas um outro motivo que Ele chamou vocês é para serem ganhadores de almas, para serem pescadores de homens, para pregar o Evangelho. Na verdade, o principal motivo da existência da UMP não são as programações internas, mas ganhar almas, é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para outros jovens que não a palavra ainda. A partir do momento que a agenda da UMP, o calendário da UMP, está concentrada nas atividades internas, esquecendo-se das almas, perdeu o seu sentido. Então nós temos que avaliar nossa vida, não só no sentido de agenda, como também individualmente, se nós estamos pregando o Evangelho. E esse é o desafio que Deus tem para nossas vidas, tanto individualmente, como conjunto, como sociedade internas. E nós temos que entender, meus irmãos, que Deus deu uma força diferente para os jovens. Por isso está escrito na primeira carta de João: vós sois fortes. Quando a UMP é forte, quando os jovens são atuantes na igreja, isso contagia o restante da igreja. Mas quando a UMP é fraca, é morta, quando os jovens são parados e mortos, no sentido de praticar o Evangelho, pregar o Evangelho, isso de fato vai surtir efeito na igreja como um todo. Nesse sentido, nós temos aqui jovens com grande potencial de serem pescadores de homens.
E se você ainda não é, ore a Deus para que você venha a ser um pescador de homem, porque é nesse sentido que para você ganhar almas. Aqui, meus irmãos, cabe a leitura acerca da parábola do semeador, onde Jesus traz aqui uma explicação extraída do contexto agrícola, onde o semeador saiu a semear. E ele traz essa ilustração para exemplificar o que acontece no reino de Deus. E nesse sentido, trarei como tema desta mensagem as etapas da lei da semeadura. As etapas da lei da semeadura, fazendo um link entre a parábola do semeador e a vida daquele ex-endemoniado de Gerazeno, que foi liberto por Jesus. E vamos aprender então com o mestre acerca dessas etapas da lei da semeadura. Obviamente nós não temos tempo aqui hoje para fazer uma exposição exegética, versículo por versículo, tanto da parábola como da vida, do testemunho daquele ex-endemoniado, mas nós iremos nos deter na teologia do Evangelho de Marcos como um todo, como centralizada na explicação de Cristo acerca do Evangelho, porque um dos principais motivos de escrito esse Evangelho é mostrar como a lei da semeadura se aplica na vida cristã, como se aplicou no ministério de Cristo. Nesse sentido, a primeira etapa da lei da semeadura, meus irmãos, diz respeito à provação que acontece no decorrer da evangelização. A primeira etapa é a provação. Quando você se dispõe a pregar o evangelho, certamente você está comprando briga, no sentido de enfrentar dificuldades, enfrentar provações. E se você quiser ser um ganhador de almas, um pregador do evangelho, saiba que você vai ter provações por causa disso. E aqui nós vamos aprender com o próprio Cristo a respeito disso. Depois de falar sobre não só a parábola do semeador, mas também a parábola da semente, a parábola da mostarda, essas parábolas que indicam a progressão e expansão do evangelho e sua aplicação na vida humana, Cristo então, ele passa por uma situação, um fato com os discípulos, onde ele atravessa aquele mar a fim de enxergar na outra margem, na cidade de Gerazenos. Capítulo de número 4, meus irmãos, versículo 35 a 41, relata esse milagre onde Jesus, ele acalmou a tempestade. Ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora nós paramos para pensar: por que será que Jesus submeteu os seus discípulos a atravessar aquela grande tempestade, a fim de enxergar a outra margem? Porque Jesus tinha um propósito, meus irmãos, e o propósito de Cristo era um só: ganhar uma alma, alcançar a vida daquele homem. Porque quando você lê o capítulo 5, em seguida, ele já diz: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia o que iria acontecer quando ele chegasse na outra margem? E a prova e a evidência que nós temos de que Jesus atravessou aquela grande tempestade ao evangelho e libertar aquele homem, é que depois que ele libertou aquele homem, ele voltou. É tanto que o homem queria segui-lo. Mestre, permita-me ter contigo. Seguiste? Jesus disse: não, vai para os teus e prega o evangelho. Jesus voltou. Isso significa que Jesus só tinha um plano com isso tudo: atravessar aquele mar, atravessar aquela tempestade para ganhar aquela alma, para ganhar uma alma. Talvez o relatório de Jesus não fosse bem visto aos olhos de muitos hoje, onde o relatório constasse: ganhei apenas uma alma. Meus irmãos, para ganhar aquela alma, Jesus atravessou o mar. Para uma alma, ele atravessou aquela tempestade e submeteu seus discípulos a isso. Isso significa que na lei de semeadura, se você quiser pregar o evangelho, saiba que você vai enfrentar provações. As provações que Jesus enfrentou aqui foram as provações naturais, acerca da própria natureza. E muitas vezes as provações que Deus quer que nós enfrentemos para pregar o evangelho são provações naturais também. O mau tempo é uma provação natural. A nossa preguiça é uma provação natural.
São barreiras que nós temos que transpor se nós quisermos ser ganhadores. Meus irmãos, não foram poucas as vezes que esta UMP, ou a igreja mesmo, ou a federação, estipulou programações com um objetivo evangelístico e foram pouquíssimas pessoas, 2, 3, 4, no máximo 5. E onde estavam os outros 50 jovens da igreja? Onde estavam os outros 200 membros da igreja? Alguma aprovação o impediu, talvez o sono, talvez o cansaço, talvez a preguiça, talvez o entretenimento, tantas outras coisas podem ter. Jesus, ele enfrentou aquela aprovação para ganhar uma alma. Qual o valor que tem uma alma? Você falar do amor de Deus para uma alma. Meus irmãos, uma outra provação que Jesus enfrentou foram as provações espirituais. Eu estou falando de provações sobrenaturais, ataques do inimigo. Quando ele atravessou aquele mar para ganhar aquela alma, ele teve que enfrentar o próprio diabo, aquela legião de demônio que estava naquele homem. Versículo 2, capítulo 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo. E não era qualquer espírito, era uma legião. E nós já lemos no relato o estrago que aquele demônio estava fazendo na vida daquele homem, que ninguém conseguia controlar aquela situação. E aquele espírito imundo se agitou quando viu Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos dispomos a pregar o Evangelho, certamente nós estamos comprando briga com o inimigo. Por isso que Paulo, quando ele relata em sua carta aos Efésios, capítulo de número 6, acerca da batalha espiritual, da armadura de Deus, ele encerra dizendo que tudo isso tem que ser feito com oração. Por quê? Batalha espiritual envolve pregação do Evangelho, porque ele fala sobre calçar as sandálias do Evangelho da paz, e também a oração. Meus irmãos, todas as vezes que se prega o Evangelho, você ganha no pacote uma luta com o inimigo. Não é à toa que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sereis minhas testemunhas. Pegareis em escorpiões e serpentes. Ele não está falando para você sair por aí pegando escorpião literalmente. Ele está falando de guerra espiritual, luta contra o inimigo. E refletido na vida dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, nós percebemos isso. De quando em quando os apóstolos pregavam o Evangelho, aparecia alguém endemoniado ou tentando atrapalhar a pregação do Evangelho. É claro que para isso nós devemos estar preparados em um espírito de oração. Isso significa, se você quiser pregar o Evangelho, tem que ter uma vida consagrada. Mas esse é um preço que a maioria dos crentes hoje não querem pagar, por causa da vida cômoda que vivem. Me consagrar para pregar o Evangelho, que benefício isso vai trazer para a minha vida? Consagrar um jejum e oração para fazer uma campanha para conseguir um emprego ou um aumento de salário, eu até me esforço, mas vou me consagrar só para conseguir ganhar uma alma ou para libertar alguém das mãos do diabo? Se essa UMP deseja se comprometer em 2020 com a pregação do Evangelho, se comprometer em pregar o Evangelho, saiba que uma das questões que irá acontecer é luta espiritual. Essa luta espiritual dentro da igreja às vezes acontece com tentativas do diabo de causar divisões internas dentro da própria igreja ou dentro da própria UMP. Se essa UMP quiser pregar o Evangelho, saiba que ela tem que vigiar e orar muito para que mantenha a unidade, porque uma das coisas que o diabo faz é tentar trazer desunião no corpo de Cristo. Meus irmãos, a primeira etapa da lei da semeadura é a aprovação. Você deseja pregar o Evangelho, você vai enfrentar a aprovação. Às vezes provações naturais, às vezes provações espirituais ou sobrenaturais. A segunda etapa da lei da semeadura, meus irmãos, é a transformação. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós temos como exemplo a própria vida deste homem que foi o Senhor Jesus Cristo. Transformação espiritual, onde a pessoa ela se converte e Deus transforma a vida dela. Aí você diz: mas pastor, eu já evangelizei tantas pessoas esse ano e ninguém se converteu. Quem te garante que a pessoa que você evangelizou não se converteu depois? Porque a Bíblia diz que um planta, mas quem rega às vezes é outro. Na maioria das vezes acontece isso, você pregar o Evangelho e quem vai colher esse fruto vai ser outra pessoa. Você pregou o Evangelho e depois essa pessoa se converte em outro contexto, com base na semente que foi plantada por você. Não devemos desanimar se nós fizermos eventos evangelísticos, pregarmos o Evangelho, ninguém se converteu. Aí está lá no relatório da OMP. Quantos eventos evangelísticos? 15. Quantas almas se converteram? Nenhuma. Quem disse? Nenhuma. Nós não sabemos, nós não conhecemos a vida das pessoas. Você pregou o Evangelho, aquela pessoa foi embora para outra cidade, se mudou, e ela pode ter se convertido, com base naquela palavra. A Bíblia diz que
Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala, crê no poder do Evangelho, porque é um poder suficiente para transformar vidas. Quando nós vemos uma geração hoje tão pervertida, incrédula, ateísta, uma geração que não quer saber de Deus, que odeia Deus, nós somos tentados a desanimar de pregar o Evangelho. Eu vou pregar para esses jovens hoje que não querem saber de Deus. Muitas vezes o jovem cristão fica até tímido e com vergonha e com receio. Por quê? Será que o Evangelho é capaz de transformar aquela vida? Meus irmãos, vocês são a prova viva de que o Evangelho pode transformar. Porque nós estamos aqui hoje porque Deus nos transformou. Foi o que aconteceu com aquele homem. Então a segunda etapa da lei da semeadura é a transformação espiritual, capítulo 5, versículo 18 a 20. Transformação espiritual, capítulo 5, versículo 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe, e todos se admiravam. Ou seja, Jesus transformou profundamente a vida daquele homem, libertou das mãos do inimigo, e não somente isso, mas ressuscitou espiritualmente, salvou a vida daquele homem, transformou espiritualmente a vida daquele homem. Por isso aquele homem se transformou em um pregador da palavra do Evangelho. A transformação espiritual, nós temos que crer nisso, meus irmãos, porque o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação. E não somente transformação espiritual, mas também social, porque aquele homem ele foi transformado. Jesus ele se preocupou em libertar das mãos do diabo, salvar a vida espiritual dele, mas se preocupou também com a vida social daquele homem. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O povo daquela cidade, quando viram aquela situação, eles temeram porque se admiraram do que havia acontecido. Veja, Jesus se preocupou não apenas em salvar aquele homem, mas mandou buscar uma roupa para ele. Provavelmente, até acontecer o evento daquelas pessoas virem aquele homem deve ter tido os cuidados necessários de ser levado para a casa de alguém para tomar um banho, se alimentar, comer, se vestir. Por isso que as pessoas se admiravam porque ele estava num estado de perfeito juízo. Não era aquela mesma pessoa. Jesus poderia ter dito assim: olha, já te libertei do diabo, te livrei do inferno, te salvei, agora você vai lá, procura a casa de alguém, para alguém que possa alguma roupa, procura algum emprego, porque eu tenho mais o que fazer, tenho mais almas para ganhar. Jesus não fez isso. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas igrejas, muitos crentes, muitos movimentos cristãos pregam o Evangelho e diz para a pessoa: agora, se você tiver algum problema social, familiar, agora é você e Deus. Eu não vou discutir aqui, meus irmãos, a questão teológica que envolve a relação de evangelismo e ação social. Por que eu não vou discutir? Porque nós não precisamos profundamente nas questões teóricas entre ação social e evangelismo. O que nós devemos é obedecer o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que nós devemos fazer os dois. Ponto final. Quando nós tivermos tempo suficiente e apropriado para discutir isso academicamente, você discute o que é prioridade para a igreja: evangelismo, adoração, ação social. Quando nós estivermos assentados numa cadeira acadêmica, nós discutimos o assunto, mas no dia a dia nós temos que fazer os dois: pregar o Evangelho, e não só pregar o Evangelho, quando oportuno, ajudar na transformação social do indivíduo. É isso que nós devemos fazer, e oportunamente discutir prioridade. Porque quando nós temos tempo demais para ficar discutindo o que é prioridade, é porque nós não estamos fazendo. Porque quem faz de fato não fica discutindo o tempo todo isso. Não que seja errado discutir esse assunto, mas a nossa prioridade é pôr em prática. Isso fica de acordo, na verdade, com a epístola de São Tiago, porque Tiago fala sobre isso. Aquele que diz que tem fé e não ajuda ao necessitado, de fato a sua fé é morta, porque se entrar um pobre andrajoso dentro da sinagoga, ele fala, ou dentro da igreja, e nós apenas dissermos: Deus abençoe, de fato isso significa que nossa fé é morta. Se Tiago demonstra num capítulo inteiro uma preocupação com o social, isso significa que nós devemos nos preocupar com isso, meus irmãos. Agora, como pôr em prática o social? Aí sim, é uma outra discussão. Mas deve fazer parte da nossa pauta, da nossa praxis, o cuidado com o social, o aspecto social. Que isso se reflita quando a nossa OMP ou quando a federação fizer um abraço.
que todos nós que estamos aqui presentes possamos refletir isso na prática. Apenas a ponta do iceberg. Nós temos que ir muito além disso. Ajudar nas questões sociais. Meus irmãos, as etapas da lei da semeadura. A primeira etapa da lei da semeadura, meus irmãos, é a aprovação. Provação espiritual e provações naturais. A segunda etapa é a transformação. Transformação espiritual e social. Terceira e última etapa é a multiplicação. Veja o versículo de número 9, capítulo 4, versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, aquele fruto se multiplicou. Plantou a 30, girou a 60, girou a 100, por causa de um, e foi se multiplicando. Na verdade, é isso que acontece com a semente. Uma semente gera uma planta, e aquela planta vai gerar, às vezes, centenas de frutos, por causa de uma semente. O que isso tem a ver com a vida daquele ex-endemoniado? Para nós entendermos a relação dessa parábola com a vida daquele homem, veja o capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Versículo de número 20. Marcos capítulo 5, versículo 20. Diz assim o texto: então ele foi e começou a proclamar ainda tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus atravessou o mar, atravessou aquela tempestade, só para ganhar aquela alma, só para salvar aquela alma. Não pense que Jesus foi ingênuo de pensar, ele poderia ter pregado o evangelho para mais pessoas. Ele pregou só para um homem e foi embora. Sim. E aquele homem voltou para a sua cidade e começou a proclamar o evangelho em sua cidade. Começou a proclamar o evangelho entre aqueles que rejeitaram Jesus, porque aquele povo rejeitou a Cristo, por causa do comércio. Agora veja, vamos avaliar se de fato cumpriu-se a lei da semeadura, da multiplicação. Capítulo 6, Jesus volta de novo àquela região. Capítulo 6, versículo de número 53. De novo, ele atravessa o mar, dessa vez ele anda por sobre as águas. No capítulo 6, versículo 53, diz o seguinte: estando já do outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Aquele povo que rejeitou Jesus, reconheceu Jesus. Veja a reação desse povo, versículo 55. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Ou seja, por que Jesus encontrou caminhos abertos para curar, para pregar o evangelho nessa segunda viagem dele? Porque aquele homem plantou a semente naquela cidade. E depois Jesus foi colher aquelas sementes que ele plantou. Ou seja, uma alma, quantas pessoas não se converteram? Pode ser que você pregue o evangelho a sua vida toda e só uma pessoa se converta através da sua vida. Mas pode ser que através da sua vida aquela pessoa que se converteu se torne um missionário, se torne um pastor, se torne um evangelista e ganhe muitas outras almas para Jesus. E você foi canal de bênção para isso. É a lei da multiplicação. Por isso nós devemos pregar o evangelho, mesmo sem saber se aquela pessoa vai se converter ou não. Porque através daquela vida, muitas outras vidas podem se converter. Nós não devemos ter uma visão. Não devemos ter uma visão medíocre. Quando eu falei para esta UMP, ou para a nova diretoria da UMP, nós temos que pensar em multiplicação, nós temos que pensar em crescimento. Nós não devemos nos conformar com a quantidade de jovens que nós temos na igreja, nós devemos buscar mais, muito mais e muito mais. Isso se aplica à federação, se aplica à sinodal, se aplica às demais UMPs. Nós não devemos nos conformar com o que nós temos, porque, meus irmãos, convenhamos entre nós, cá entre nós, vamos lavar os pratos aqui entre família presbiteriana. Nossa, isso é chamada conformismo. Conformismo. Nós nos conformamos apenas em comer lanche após as programações e não estamos nem aí com os jovens que estão se perdendo. Só programação social. Por quê? Porque é mais fácil, muito mais cômodo. Não precisa passar por provação. É muito mais tranquilo. Nós podemos fazer programações internas? Sim. Mas sempre, na medida do possível, atrelar essa programação interna
a um objetivo evangelístico. Porque senão, nós estamos perdendo tempo e nós estamos fugindo do propósito pelo qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou para sermos multiplicadores, para pregar o evangelho, porque senão não passaremos de clube, e a concorrência com clubes aí que tem maior estrutura é muito grande. Se formos para ser clube, tem clubes aí que funcionam muito melhor do que uma igreja. Deus não nos chamou para sermos clubes, Deus nos chamou para sermos ganhadores de alma. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.